prazer de receber novamente aqui no Consulta ao Doutor Evandro Falassi Mateus. Ele é médico mastologista. Bom, boa tarde, obrigado mais uma vez pela oportunidade de conversar com você e com os ouvintes de um tema que realmente é recorrente e não por isso torna-se menos importante, né? E sem dúvida hoje aqui com o Carlos, talvez a gente consiga dar uma dimensão maior da importância que é o tratamento em todas as idades, como você mesmo disse, né, Denise? Tem uma questão aí da estatística que gera muito medo, né? Então parece que é uma doença que está mais perto do que a gente podia imaginar. Como é isso? Aumentou o número? Denise, de maneira relativa, de forma numeral, realmente a gente teve um aumento nos últimos anos, a gente percebe isso. Na última estatística do INCA, a gente teve agora para 2019 uma incidência de mais de 60 mil novos casos. Quando a gente segmenta isso por idade, a gente percebe sim um aumento em idades mais jovens. Como você mesmo colocou, abaixo dos 30 anos, não é incomum a gente ouvir, né, isso, sempre uma amiga, uma vizinha, ou próprio um familiar muito jovem com câncer de mama. Por outro lado, não é a faixa etária mais incidente, sem dúvida, longe disso, mas também nas pacientes mais idosas, aquelas a partir de 60 anos, também aumentou o número de casos. E a gente coloca nessa conta aí diversas modificações. O próprio tratamento, que o Carlos, com muito mais propriedade que eu vai falar, a melhoria, as novas tecnologias, novos métodos de diagnóstico e a informação, ou seja, o seu papel é importantíssimo também, né? Das pacientes mais informadas, sem dúvida, têm mais acesso à saúde e o diagnóstico mais precoce, né? Deixa eu tentar estabelecer uma linha do tempo. Nós, mulheres, você que está em casa, que é mulher, a gente vai ao médico, faz o acompanhamento ginecológico uma vez ao ano. Nem sempre pede-se ultrassom de mamas, a gente faz Papa Nicolau, mas nem sempre, a das mamas parece que é diferente. Então, vou começar por aí. Mulheres mais jovens não fazem a mamografia, mas a gente faz o ultrassom das mamas. Então, estou imaginando aqui alguém que teve um diagnóstico muito precoce, provavelmente não foi através da mamografia. Então, quero entender, foi a ginecologista, fez os exames das mamas, os que foram pedidos, certo? Ninguém quer fazer exame sem ter necessidade de fazer. Volta para o ginecologista. Nem sempre ele também é masto. Sim, sim. Você volta para o ginecologista. E aí? É a partir de uma suspeita, é a partir daquela classificação que vem no exame, que abre-se uma dúvida e aí o mastologista entra na jogada, doutor Evandro? Sim, Denise. Bom, primeiro, vamos deixar claro quais são as mulheres e quais são os exames. Perfeito. Hoje, no Brasil, é lei federal que toda mulher deve ter acesso à mamografia a partir dos 40 anos. Isso no Brasil, tá? Existem outras realidades em outros países, mas no Brasil, a mulher deve começar a fazer a mamografia a partir dos 40 anos. Antes disso, não existe nenhum exame que deve ser solicitado. Então, o ginecologista seu que examinou a sua mama e não pediu o ultrassom, ele está corretíssimo. Tá. O ultrassom só deve ser pedido se a paciente tiver queixa. Ou de dor, ou de um desconforto, ou de palpou alguma coisa diferente, ou durante a gestação, lactação, enfim. Existem diversas situações aí da mulher jovem, quando eu falo jovem até os 40 anos, né? Lógico que depois também vai continuar essa juventude, mas eu digo a fim de exames, a gente vai falar antes dos 40 anos. Então, só vai depender da queixa da paciente. A partir dos 40 anos, então, ela já está, o médico dela, seja o ginecologista, já está autorizado a solicitar a mamografia. Todo exame que vai investigar alguma doença nas mamas, ele tem uma classificação, que é esse número que você colocou, e é o que a gente chama de uma classificação de BIRADS. O que é isso? É uma sigla feita por uma entidade americana, a fim de padronizar qual a suspeita daquele exame. E é esse número que as pacientes ligam pra gente, né? Evandro, o meu exame deu 3, o que aconteceu? O ano passado era 2, ou seja,
esses números mostram qual, seja o Evandro, o Carlos ou qualquer outro médico que vá abrir o exame dela, vai saber se aquela imagem tem maior ou menor suspeita. Lógico, as imagens mais suspeitas, aí que vai acabar o mastologista ou o oncologista entrando, porque o ginecologista vai falar, olha, é uma imagem suspeita, então daqui para frente eu vou pedir para você, ou a senhora, passar num especialista. Então, isso tem que ficar muito claro. Existe uma outra categoria de mulheres, que são as mulheres de alto risco. Aí a gente seleciona elas num grupo, e ainda bem que são... Na população, em torno de 15% só das mulheres que têm câncer são geneticamente, têm uma história familiar importante, a maior parte não tem. Então, isso também é bom ficar claro para as ouvintes, porque muitas vezes os pacientes falam, eu não tenho ninguém na família que teve câncer, por que eu tenho? Na verdade, é a maioria, 75% delas, 75% a 80% não tem história familiar. E não tem explicação, né? Talvez um dia a gente consiga, né? Assim, entra aí, o Carlos falou, dos fatores de risco, estilo de vida, talvez a genética vai evoluir para um tempo que a gente consiga descobrir mais coisas. Mas essas pacientes de alto risco devem ser vistas de maneira diferente, com exames diferentes. Aí sim a gente fala de mamografia, de ressonância, de ultrassom. Mesmo antes daquela dos 40 anos. Esses exames genéticos hoje, para o pessoal saber, eles ainda não são cobertos. Esses de rastreio, como para você saber se o seu caso era parecido, por exemplo, com o da Angelina Jolie, que a porcentagem dela ter alguma doença mais grave era muito alta. Eles ainda não são cobertos? Ou tem pelo SUS e tudo? Tem? São cobertos em algumas situações, né, de acordo com a indicação, em rede privada, né? Mas esse seria o escopo que a gente tem cobertura. Tem que saber o que fazer com essa informação também, né? Sim, exatamente. A gente falou isso no outro bate-papo, né, doutor Evandro? Tem que saber o que fazer com essa informação, tem que usar isso para o bem e não para ficar tão estressada. Você faz um alarde na família e isso só provoca ainda mais problema, né? Sim, exatamente. A questão não... O mais fácil é pedir o teste, o mais difícil é analisar o resultado. É entender que a partir daquele resultado pode mudar completamente um caminho de vida. Seja ele de engravidar, de amamentar, enfim, diversas coisas. Muitas vezes são pacientes jovens que não têm nem relacionamentos ainda, né? E aí a gente vai levantar questões de quando você vai engravidar. Então, não é tão simples quanto as pacientes às vezes acham. E do outro lado, que também aí falando como cirurgião, né, muitas chegam, eu quero tirar as 2 mamas. Se for para eu não ter câncer, doutor Evandro, eu quero tirar as 2 mamas. E não é tão simples assim. Tirar as 2 mamas é uma agressão, é uma mutilação. Mas a Angelina Jolie colocou 2 próteses, né? Na verdade, não é bem assim. O índice de complicação desse tipo de cirurgia é muito alto. A insatisfação também. Então, é uma cirurgia mutiladora. Mexe com a parte hormonal também. Mexe com a parte psicológica, com a parte física da paciente. Então, nunca uma prótese vai ser igual a uma mama. Ela pode ter um volume, mas o formato, a sensibilidade é completamente diferente. Doutor, então quando a gente falou, vou passar rapidamente aqui pelos casos de mulheres mais jovens, que vocês já falaram que são doenças diferentes, só para a gente entender um pouquinho como é que dá para ser essa conversa. Olha, não sou casada, quero ter filhos, é o meu sonho ter filhos, dá para, tendo o diagnóstico do câncer, fazer uma coleta de óvulos ainda e congelar? Quando a gente tem o diagnóstico, a gente acha que a nossa vida vai durar pouquíssimo tempo, né? E não é isso, é o oposto disso. Então, falar de assuntos que... Na hora não é o foco, né? Isso, que na hora ali não é o foco, mas logo depois do tratamento e que vai passar, vai ser. Então, a gente tem que pensar que hoje
a sobrevida aumentou, ou seja, os pacientes estão vivendo bastante, os tratamentos estão cada vez mais adequados, tanto as pacientes mais jovens quanto as mais idosas, mais ainda. Então, existem questões pós-diagnóstico que são pertinentes de se abordar nessa hora, sem dúvida. Deixa eu entender uma coisa. A partir do momento que a mulher recebeu o diagnóstico do câncer de mama, ela pode receber tanto do mastologista, esse diagnóstico, quanto do oncologista. Como é que vocês conversam? E aí que é importante ter equipe multidisciplinar, né? Para saber, olha, nós vamos operar primeiro. É claro que nesse passo, o doutor Evandro já tinha falado, já fez a biópsia, já sabe o resultado, estadiamento, sabe tudo da doença. Como é que vocês se planejam para saber, vamos de químio primeiro, vamos de cirurgia primeiro e como vai ser essa cirurgia? Denise, aí como o Carlos falou, é um quebra-cabeça. E aí quando a gente começa a juntar essas peças, é que a gente se fala, ou seja, dependendo da idade da paciente e do tipo de tumor, a gente já sabe que na literatura mostra que ela vai ter um ganho em começar com a quimioterapia. Então, isso a gente discute, o tamanho, o tipo associado à idade. Por outro lado, fazendo agora aí a associação com o que mudou na cirurgia, em alguns casos, quando o Carlos começa com a quimioterapia, eu tenho, além de ter ganho para a paciente, eu consigo fazer uma cirurgia menor. Então, um tumor, que era um tumor que, quando ela passou na primeira consulta, eu teria que fazer uma cirurgia grande, às vezes até de retirar a mama toda, pós-quimioterapia, ele regride a ponto de sumir, né? É o que a gente chama de resposta patológica completa. E opera alguns mesmo tipos assim? de tumor, isso. Então, esse é o primeiro raciocínio e que hoje já existem centros, tem um centro nos Estados Unidos e um na Alemanha que estão pesquisando nesse tipo de paciente. Volto a dizer, neste tipo de paciente, não são todos, como a gente falou anteriormente, né? Para um determinado tipo de paciente que evolui com essa resposta de talvez não operar. Isso ainda está em estudo, mas hoje o que a gente faz, a nossa conduta é a cirurgia conservadora. É conservar grande parte da mama dela, então eu submeto ela a uma cirurgia menos agressiva, com os resultados estéticos melhores, né, para ela, e sem comprometer o tratamento total dela. O nosso telespectador Douglas ligou para cá, ele perguntou se o iodo, ele falou até uma particularidade desse iodo, mas eu vou trazer aqui de modo geral, tem a ver? Pode prevenir ou fazer parte de um tratamento do câncer de mama? Por favor. A gente acaba se baseando em coisas que cientificamente são comprovadas. Como a pergunta do Douglas, né, realmente, a gente toma condutas baseado naquilo que é estudado. Pode até, a gente acredita que talvez, mas o frango que a gente come hoje tem hormônio, será que isso pode prejudicar? A resposta é não sabemos. Né? Não tem nada cientificamente comprovado. E é então, assim que os médicos sérios trabalham, né? Deveria, com comprovação, porque não é a opinião do Carlos nem a minha, é uma opinião baseada em evidências de estudos de grandes centros, com estudo sério, com medicação séria, então acaba que a gente segue essa linha. Isso não quer dizer que, né, eu não quero comer carne vermelha, porque eu sei que... Enfim, se vai bem para você, ótimo. Aí o nutricionista vai entrar e vai orientar. E hoje a gente tem tanto os nutricionistas quanto os nutrólogos, cada um voltado para a sua preferência também. Então, acho que dá para seguir um tratamento oncológico com a alimentação que você já preconizava antes. Veganos, vegetarianos. Sim. Acho que dá para passar por esse momento respeitando ali aquele... às vezes é até uma questão de... gosto dos animais, não vou comer carne. Sim. Acho que dá para continuar. Você escolhe o profissional que vai te ajudar nessa parte nutricional, não vai faltar nada. E também, né, Denise, é importante falar, a gente tem que se adequar à paciente, né? Então, se tem aí um fator religioso, um fator social, da comunidade dela, enfim. Respeitar. A gente tem que respeitar isso e basear o nosso tratamento. Então, como o Carlos falou muito bem, quem está no centro é a paciente. O doutor Evandro falou da questão das cirurgias hoje mais conservadoras, e aí eu fico me perguntando,
que acredito que tenham muitos pacientes, muitas pacientes que falam, ah, mas é fazer conservador, mas... E né, você fica pensando nos e se, já eu volto para saber como é essa conversa, essa relação, né, médico-paciente exige, claro, sempre muito respeito, muito carinho, mas tem que ter você tem que confiar no seu médico, né? Porque senão, hoje com a internet, a gente pode ler o que a gente quiser. Se você quiser uma resposta positiva para o que você precisa, você tem. Se você quiser uma resposta negativa, você encontra também. Então, já eu volto para saber disso, se é difícil e como é essa conversa, porque não é fácil entender a doença, que é diferente das outras que você já viu, até nas pessoas da sua família, de repente, e falar da cirurgia conservadora, se tem perfis de pacientes que vão falar, ai, doutor, mas será que não é melhor já fazer uma cirurgia um pouquinho mais agressiva? Já. Tem telespectadora na linha, Judite fala conosco de Natal, Rio Grande do Norte. Oi, Judite, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda à consulta ao doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta, Judite, a gente já te escuta. Há 3 anos atrás deu um nódulo, eu fiz a punção. Quando foi o ano passado eu fiz novamente, não deu mais nada. Aí eu quero perguntar a ele se tem possibilidade de voltar a nascer novamente o nódulo. Essa é a minha pergunta. Obrigada, Judite. Um beijo para você, para todo mundo de Natal, Rio Grande do Norte. Como é que a gente ajuda a nossa telespectadora? Bom, Judite, a mamografia é um exame anual aqui no Brasil. Uma alteração identificada, investigada e resolvida, como no seu caso, né? Você já viu que foi só um nódulo, provavelmente benigno, e que isso não exclui a possibilidade dela ter outras alterações. Pode sim aparecer outros nódulos, como pode aparecer outras alterações. Então, ela deve continuar fazendo a mamografia de rotina, como a gente chama, sempre para identificar precocemente alguma alteração. Esse daí, do nódulo dela, já é passado. A gente já sabe, ela está tranquila, o médico dela também está tranquilo, mas daqui para frente ela continua com os mesmos exames. Acho que essa pergunta dela também me faz lembrar de algumas interrogações que os pacientes têm. Fala, doutor, eu fiz a mamografia há menos de um ano, estava normal. E agora eu palpei um nódulo, por que essa mamografia não detectou? E a gente sabe que alguns tipos de câncer, são cânceres mais raros, mas mais agressivos, eles podem aparecer entre uma mamografia e outra. A gente fala, são tumores de intervalo entre uma mamografia e outra. A gente acaba detectando e geralmente são doenças de rápido crescimento. Então, isso não é questão de a mamografia não foi eficiente ou não é desestímulo para não fazer, tem que continuar fazendo, mas óbvio que nenhum exame de screening que a gente tenta fazer para a população é perfeito. Tem alguns perfis aí que não vão ser ajudados, ser detectados precocemente pela mamografia, mas isso é uma exceção, ainda bem. E ótimo, Carlos, ter falado isso, que acaba lembrando, você vê como é bom um lembrar o outro, né? Então, no dia a dia é assim também. Mas a gente tem a mamografia, o tempo estipulado entre uma mamografia e outra é um tempo estudado. Porque senão os pacientes falam, não, então eu vou fazer de 3 em 3 meses. Não tem evidência de que isso funciona. Então eu vou fazer de 6, também não tem evidência. Tanto que em alguns países do mundo a mamografia é feita de 2 em 2 anos. Então são estudos baseados no perfil da doença naquela localidade. Aqui no Brasil a gente continua adotando o anual, porque é o que a gente pega. Sim. A maior parte dos cânceres. Eu tinha citado o autoexame e acabei não trazendo aqui de volta antes da gente falar das cirurgias mais conservadoras e como é essa relação de confiança com o médico. A mulher que faz o autoexame, ela nota ali, isso aqui não estava aqui. Tudo bem, existe a ideia, eu não sei se é um mito. Não adianta fazer o autoexame porque se você percebeu é porque está grande demais. Infelizmente, o Brasil
tem realidades muito diferentes, né? Então a gente está falando aí de Joinville e Rio Grande do Norte, são realidades muito diferentes. O autoexame é, sim, no Brasil, estimulado pelo Ministério e pelas sociedades representativas, a fim da mulher se conhecer. É lógico que, se a mulher está fazendo o seu próprio diagnóstico, alguém está errando em não fazê-lo. Seja o Estado, seja o médico, seja o serviço de saúde, enfim. O autoexame não é para detectar o câncer, e sim para a mulher se conhecer. Então, opa, peraí, esse nódulo eu tenho certeza que não estava aqui. Isso não quer dizer que ela esteja com câncer, mas ela conhecendo a mama dela, ela consegue ter mais preocupação com a mama. Então, o autoexame deve ser feito. Falar um pouquinho dele, talvez seja a dúvida de alguém, né? De quanto em quanto tempo. Normalmente a gente fala que é feito de maneira mensal. A menstruação nas pacientes que menstruam pode alterar esse exame, alterar do ponto de vista de sensibilidade. Então, as pacientes que têm ciclo menstrual regular devem fazer fora do ciclo menstrual, e as pacientes que não têm ciclo menstrual devem fazer pelo menos uma vez por mês. Em pé, no banho, deitada, assistindo televisão, sem muita técnica, mas de maneira que ela palpe todo o tecido da mama e da axila. Vai se conhecer, daí se tiver algo diferente, ela já pode... Já procura o seu... Marcar uma consulta, sim, né? Às vezes passou um pouquinho do tempo, né? O tempo passa rápido demais. Já eu volto para conversar. Mas tem telespectadora na linha. Edmilza fala conosco agora. Oi, Edmilza, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Oi. Tudo bem, boa tarde. A Edmilza fez uma cirurgia em 2008, de lá para cá ela vem acompanhando essa mama. Parece que ela fez uma mamografia e algo saiu fora do que ela esperava que seria esse exame. Eu não sei se ela relacionou um outro problema a essa compressão, né, da mamografia. Como é que dá para ajudar a nossa telespectadora? Por favor, enquanto eu chego até lá, queria que vocês respondessem para a gente. Tá. A compressão pós-mamografia é uma técnica utilizada para identificar melhor as alterações da mama. Ela é muito jovem, né? 43 anos, então com uma alta probabilidade da mama dela ser muito densa, e a mamografia muitas vezes perde um pouco da sensibilidade. Então, está correto a compressão da mama, apesar de, como o próprio nome diz, comprime mais ainda a mama, e pode ser que ela tenha evoluído com uma sensibilidade maior, aí no caso a dor, por conta da compressão. Agora, o que tranquiliza a gente é essa biópsia anterior dela ter sido negativa, né? E agora os exames dela estarem aparentemente normais. Eu acho que ela deve relatar isso de novo ao médico dela, mas nesse momento, preocupação com doença, pelo que ela contou aqui pra gente, eu ficaria mais tranquilo. E a cirurgia um pouco mais conservadora, ela pode gerar dúvida, né, doutor Evandro? Porque a paciente vai falar assim, ai, doutor, mas bem na minha vez vai fazer a conservadora, queria tirar da minha cabeça esse problema, né? Esse raciocínio, e quando eu começo a falar da cirurgia, eu falo do final para o começo. Esse raciocínio não tem fim. Primeiro porque tem uma falsa ideia de que se a cirurgia for maior, ela vai estar mais curada. E não é verdade. Já desde a década de 80, que a gente sabe que a cirurgia conservadora, quando comparada à cirurgia radical de retirar a mama toda, isso começou na Europa na década de 80 e veio os outros trabalhos mais novos, vieram confirmando que tirar a mama toda ou tirar só um segmento da mama, seguido de radioterapia, tem os mesmos resultados. E hoje, em dados mais atuais, ainda é o contrário. Parece que a cirurgia conservadora mais radioterapia tem até resultados melhores do que a retirada total da mama. Então, isso eu já começo uma informação que é o oposto desse raciocínio. E esse raciocínio não tem fim, né? Porque aí eu falo para ela, olha, às vezes eu entro nesse raciocínio e falo assim, tá, então se a gente for pensar assim, a gente tem que tirar um pedaço do fígado também, porque a doença pode vir no fígado.
Então vamos tirar um pedaço do pulmão também, porque... Então não tem fim esse raciocínio. E não é isso que a gente está falando. A gente está falando de uma doença localizada. Quando a gente faz químio, rádio, a chance de voltar é muito pouco. É lógico que existe, mas deixar ou não a mama, esses raciocínios de que vamos tirar tudo que eu vou... Não é bem assim. Doutor Evandro, fez a cirurgia, dá para reconstruir ali no mesmo tempo? Como é essa conversa? Por que tem paciente que não faz a reconstrução, não porque ela não queria, porque não foi liberado para mim? Por quê? Tá. Denise, essa é uma grande discussão hoje e que a Sociedade Brasileira de Mastologia está se empenhando bastante no papel do seu presidente de tentar disseminar isso cada vez mais. É óbvio que a gente depende de alguns fatores. Principal deles é se a paciente pode ou não ser reconstruída, obviamente. Tudo vai depender de fatores locais ali da doença, das condições dela. Por outro lado, o fator que a gente cada vez mais luta para não ser limitante é o profissional que vai fazer isso. Então, seja o cirurgião plástico, seja o mastologista, o fato é, ele tem que estar habilitado e tem que estar disposto a oferecer isso para o paciente. Hoje é lei de que a paciente, se puder, deve ser reconstruída. Mas, obviamente, que a gente sabe os cenários do Brasil, e aí a gente esbarra em fatores institucionais, profissionais e materiais. Muitas vezes não tem o material para ser feita a reconstrução. A gente falando aí mais de saúde pública, né? Mas então a gente é uma luta constante, isso vem aumentado. Hoje tem estados no Brasil que a reconstrução já chega em 60%. Então, nos últimos 10 anos que a gente tem atuado bastante para disseminar os cursos preparatórios de reconstrução, né? A própria cirurgia plástica também estimulando aos profissionais, isso aumentou. No Brasil, que fazia em torno de 13% de reconstrução, hoje a gente já está com o número geral em torno de 30%. Então, é muito pouco, mas já foi um ganho grande. Então, a reconstrução é lei, deve ser oferecida, deve ser discutida com a paciente, porque aí entra outra questão, Denise, que foi o que a gente colocou agora. Tem paciente que não quer. Tem paciente que não quer, desde que ela saiba tudo que vai passar. Então, a paciente tem que estar ciente, é um mundo novo. A partir daquele dia que ela abre o exame e vê o resultado positivo, dali para frente, por mais que ela tenha pesquisado tudo, vai ser novo. Muitas das pacientes nem nunca operaram, nunca entraram num centro cirúrgico, não sabem como é o ambiente do centro cirúrgico. Então, é tudo muito novo e tudo que é novo dá medo. A reconstrução não é diferente. Ela tem que estar ciente de benefícios e de malefícios também. A reconstrução da mama nunca vai ser uma mama. Por isso que recentemente tem um projeto de lei que já foi autorizado da gente tentar oferecer para ela, quando possível também, a simetrização da outra mama. De tentar deixar que as mamas fiquem o mais próximas possível, mesmo a mama que não tenha doença. Mas nunca uma mama reconstruída é igual à mama natural. E aí eu falei da equipe multidisciplinar, claro que vocês trabalham juntos, mas... Acontece de vocês conversarem com colegas que não trabalham diretamente com vocês, que às vezes não conhecem a rotina um do outro. Então, você provavelmente sabe como é que o Dr. Carlos costuma trabalhar em determinados casos. A mesma coisa acontece ao contrário. Como é isso? Como é essa conversa com um colega que você não conhece, você não conhecia anteriormente aquilo? É preciso ter esse bate-papo, né? Realmente, faz diferença. A gente vê isso na prática, né? A gente vê pela paciente, pela segurança, pelo acolhimento. E é isso, às vezes a gente pode até discordar em termos de tempo das coisas, mas a gente sempre baseado, né, nos trabalhos que o Carlos mostra. Evandro, já tem trabalhos que mostram diferente, e mas também tem trabalhos aqui da ponto de vista cirúrgico. Então, a gente fazendo essa interação de informação com a paciente no centro, a gente consegue decidir o que vai ser melhor para ela. Quando não existe esse diálogo, nem sempre pode ser o melhor.
Eu adorei receber vocês aqui hoje. Eu vou deixar o telefone, que é 11 3804 7472. 11 3804 7472. Doutor Evandro Falassi Mateus, mastologista de novo. Muito obrigada por ter vindo. Eu adoro te receber aqui. Você já está mais do que convidado a voltar. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Denise. Bom Muito fim de obrigado. tarde. Obrigado.